A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje vamos fazer o dia 5 do propósito de 21 dias de oração pelo Brasil. E hoje, como você já leu na descrição do vídeo, a oração é contra o consumismo. Nós vamos ler aqui um texto que se encontra no site significados.com.br sobre consumismo. O que é o consumismo? Consumismo significa fazer compras em excesso. A expressão é usada para identificar o comportamento ou tendência de uma pessoa em exagerar nos hábitos de consumo ou em fazer compras por impulso. Esse comportamento pode se caracterizar pelo desenvolvimento de uma conduta compulsiva, em que a pessoa consome objetos, serviços ou alimentos de maneira exagerada e sem refletir sobre a real necessidade de fazer uma compra. Assim, quando se fala em consumismo, refere-se ao investimento em produtos que não são necessários, ou seja, itens supérfluos. Quem tem esse tipo de comportamento é chamado de consumista. Causas do consumismo. Para entender as causas do consumismo, é preciso compreender um pouco sobre as razões que levaram ao seu surgimento. O crescimento dos hábitos de consumo acontece após o aumento da produção industrial, o que ocorre a partir da Revolução Industrial, momento em que foram feitos mais investimentos na produção de serviços. Com o investimento na produção, a quantidade de mercadorias disponíveis para os consumidores cresceu cada vez mais, e para vender o que era produzido, foi preciso estimular o desejo de compras nos consumidores. Por consequência disso, os hábitos de consumo foram cada vez mais incentivados e crescentes. Com o passar do tempo, o ato de consumir passou a ser associado a ideias positivas, como felicidade, sentimento de satisfação ou de ser bem-sucedido. Consumismo, capitalismo e globalização. Por essas razões, o consumismo é considerado um dos problemas originados pela existência do sistema capitalista, estando presente em todas as sociedades contemporâneas. Outro fator que contribui para o consumismo é a globalização, já que ela faz com que diferentes produtos sejam facilmente encontrados em todas as partes do mundo. O fácil acesso a muitos produtos também colabora para o estímulo ao consumo desenfreado. Além do crescimento da produção industrial e da expansão do sistema capitalista, há o surgimento do mercado da publicidade. Juntamente com os meios de comunicação que chegam facilmente a todas as pessoas, ela também influenciou o aumento do consumo. A partir do crescimento do consumo, surgiu a expressão sociedade de consumo, que representa a relação existente entre o comportamento consumista e o capitalismo. Na sociedade de consumo, a produção de bens e serviços é excessiva em relação à necessidade e demanda dos consumidores. O filósofo polonês Zygmunt Bauman, 1925 a 2017, que estudava o assunto, defendia que a sociedade moderna era composta basicamente por pessoas consumidoras. Ele entendia que os hábitos de consumo em excesso tinham influência direta na formação da identidade dos indivíduos, dificultando sua compreensão como seres humanos e não como mercadorias. Consequências do consumismo. Com o passar do tempo, o aumento do consumo alterou o estilo de vida das pessoas. Hoje, sabe-se que o consumismo pode gerar inúmeras consequências, como o endividamento
e o aparecimento de doenças como ansiedade e depressão. A presença dessas características pode, por exemplo, indicar a existência de um transtorno chamado oniomania. Essa patologia se caracteriza por um comportamento obsessivo em relação ao ato de comprar. Em geral, esse transtorno pode afetar mais facilmente as pessoas que têm um alto grau de estresse ou ansiedade. Entretanto, não significa que somente pessoas ansiosas ou depressivas desenvolvam a patologia, assim como nem todas as pessoas com essas características desenvolverão a oniomania. Consequências para o meio ambiente. O consumismo também causa danos ao meio ambiente, como excesso de produção de lixo, além da grande quantidade de poluição gerada pelas indústrias. Atualmente, já se sabe que o consumo em excesso não é uma alternativa sustentável e causa severos impactos ao meio ambiente. O lixo eletrônico é um problema mais recente, ligado ao aumento do consumo. Hoje em dia, o consumo de produtos eletrônicos é cada vez mais crescente e a durabilidade destes produtos não é tão extensa. Isso acontece principalmente em razão da obsolescência programada, que significa a diminuição da vida útil de um produto para estimular o consumo de novas mercadorias. O consumismo no Brasil. O país acompanha a tendência mundial de consumo em excesso. Há pesquisas que apontam que somente 24% dos consumidores se consideram conscientes em relação a seus próprios padrões de consumo. Dados levantados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas também demonstram que 55% das pessoas se considera em transição em relação ao consumo, ou seja, são as pessoas que têm refletido sobre o impacto e a necessidade de suas compras. Outra pesquisa da ONG Acatu revela que, em relação à motivação para repensar hábitos de consumo, os moradores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste sentem-se mais estimulados por motivos concretos, em benefício de gerações futuras, pela sustentabilidade e pelo impacto social, por exemplo. Já os moradores da região Sudeste repensam seus hábitos por razões emocionais, economia própria, desejo de uma vida mais simples e mais benefícios à saúde. Diferença entre consumismo e consumo. Consumismo e consumo se referem ao ato de comprar, mas os termos possuem diferenças em seus significados. O consumismo é a tendência ou hábito de fazer compras em excesso, ou seja, além das necessidades ou sem um propósito específico. Já consumo significa o ato de comprar ou adquirir um bem ou um serviço, por exemplo. Entretanto, diferente do consumismo, não significa necessariamente um comportamento exagerado. Lawsumerism. O lawsumerism, formado pelas palavras law e consumerism, pode ser traduzido como, entre aspas, pouco baixo consumo. É um movimento surgido mais recentemente que busca levar as pessoas a refletir sobre seus hábitos de consumo. O lawsumerism não propõe apenas a redução do consumo. O mais importante é levar as pessoas a terem consciência sobre o papel que o consumo tem em suas vidas. São reflexões propostas pelo movimento. Questionar a real necessidade de adquirir um novo bem. Estimular a criatividade para reutilizar produtos e objetos.
praticar hábitos de consumo mais sustentáveis, refletir a respeito das políticas de fabricação das empresas de quem costuma consumir, questionar a qualidade e a quantidade da informação consumida, perceber quais são os impactos ambientais gerados pelos atos de consumo. Esse é o texto que nós lemos do canal significados.com.br sobre consumismo. Para nossa reflexão, como nós vimos no texto, existe diferença entre consumismo e consumo. Todos precisamos ter o consumo de alimentos, de água, de moradia, de energia elétrica, mas o consumo está relacionado à necessidade de compra ou de aquisição de um bem ou de um serviço, enquanto que o consumismo se caracteriza pelo exagero, decorrente da ansiedade, decorrente da depressão, decorrente da impulsividade, decorrente da influência que a publicidade vem gerando em nossos sentidos. Refletir com cuidado sobre a necessidade da compra de um produto é importante para manter a nossa saúde econômica, impedindo o endividamento, e para a nossa saúde mental. Precisamos investir o nosso tempo e a nossa mente em hábitos que trazem saúde, que trazem criatividade, que reduzem a produção de lixo, para que as próximas gerações possam ser educadas para a adequada utilização dos bens e serviços. Vale a pena, nesse texto, pensarmos em minimalismo. O minimalismo é uma nova proposta de filosofia de vida, em que as pessoas buscam apenas aquilo que é essencial, valorizando o sentido da vida, buscando consumir apenas aquilo que realmente agrega valor e aquilo que é estritamente necessário. Busca a valorização do ser humano como ser humano, superando a visão do ser humano como um produto, como um objeto, como alguém que é comprador de um produto que uma empresa pretende colocar no mercado para obter o seu enriquecimento. Lute para que você não seja um consumista, para que você valorize a natureza, para que você valorize a sustentabilidade. Avalie se a empresa de que você compra os seus produtos é uma empresa comprometida com o meio ambiente, com as futuras gerações. E busque pensar: você realmente precisa de tudo o que você tem consumido? Com relação à alimentação, você precisa realmente de tanto quanto você tem se alimentado? Não é tempo de fazer uma reflexão, de fazer uma dieta, de cuidar da sua saúde? Isso vai trazer tanto saúde financeira, como também saúde no seu corpo físico. Essa é a mensagem de hoje contra o consumismo. Vou deixar no link da descrição desse vídeo um acesso para a obra do filósofo Zygmunt Bauman, que fala a respeito desse assunto. E você que tem interesse para aprofundar a respeito dessas questões relativas a consumo e a consumismo.
Também vou deixar no link da descrição um link para a questão do assunto do minimalismo. Vamos agora à oração pelo Brasil, para que essa questão do consumo seja analisada por todos. Qual a relação desse tema com o Brasil? Ter cidadãos mais informados a respeito do consumo faz com que empresários e empreendedores pensem na produção dos seus produtos e serviços de tal maneira que possam prestá-los, vendo o consumidor não como um consumidor, mas como um ser humano, como uma pessoa que merece o respeito e que merece produtos e serviços de mais qualidade tanto quanto possível. E com relação aos consumidores, que não comprem por impulso, não consumam produtos e serviços apenas por consumir, mas que venham a ter um uso consciente a respeito dos bens e serviços, para que possam financiar um sistema econômico mais saudável. Vamos orar pelo nosso país sobre essa questão. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o Brasil, pedimos que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, que todos possam ter mais consciência em relação aos seus gastos, ao seu consumo, que não venham depender de empréstimos que são desnecessários, que lançam o povo em situações de inadimplência e de endividamento por bens e serviços que muitas vezes eles nem precisam, mas que por impulso, mas que por consumismo acabam caindo nessas situações. Ajuda cada pessoa que está comprometida com um país melhor a refletir sobre os seus hábitos de consumo. Abençoa aqueles que estão consumindo por depressão, por ansiedade, por impulsividade, estão gerando situações familiares desconfortáveis na situação econômica, com relação à sua própria saúde, ganhando sobrepeso, gerando outros problemas como o diabetes, como a pressão alta, como tantas outras dificuldades em função da má alimentação e do abuso do uso de bebidas, medicamentos e até drogas. Que o Senhor venha abençoar o povo brasileiro e que todos possam ter essa consciência da relação entre o consumismo e o meio ambiente, entre o consumismo e a própria saúde, entre o consumismo e a inadimplência e o aumento das dívidas que são desnecessárias em razão da falta do equilíbrio econômico, financeiro e da falta da administração correta dos seus recursos financeiros. Confirme essa bênção para o país, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.